Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que João Galamba vai sobreviver ao caso Frederico Pinheiro? Nas 3 últimas semanas fui alvo de um tratamento público insultuoso, difamatório e deplorável. Fui ameaçado pelo SIS. Fui injuriado e difamado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas. E fui alvo de uma campanha montada pela poderosa máquina de comunicação do Governo. Numa frase, o ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas atirou a João Galamba, a António Costa, ao Governo e ao SIS. Foi um ataque cerrado. O ministro que Frederico Pinheiro descreve quis esconder notas de uma reunião secreta, ameaçou-o com 2 socos no momento do despedimento, inventou um roubo e uma agressão que nunca aconteceram e chamou o SIS, que o coagiu a entregar o computador. Galamba, esse ministro, é ouvido hoje no Parlamento. Já apresentou admissão por causa do caso, já garantiu que afinal tem todas as condições para continuar, mas como pode defender-se de tudo o que o ex-adjunto revelou na comissão de inquérito à TAP? Vou conversar com a Ana Suspiro, jornalista de economia e grande repórter do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana Suspiro. Olá, Sara. De tudo o que nós ouvimos de Frederico Pinheiro sobre João Galamba, o que é mais lesivo ou pode ser mais lesivo para o Ministro das Infraestruturas? Olha, foram muitas horas, foram 2 pessoas a falar durante muito tempo. Para mim, não tem tanto a ver com as questões relacionadas com a gestão do dossiê TAP, porque de alguma forma a gente já conhecia muitas daquelas coisas. Tem mais a ver com os contornos da forma de como foi gerida a demissão de Frederico Pinheiro e no fundo aquilo que ele sentiu e manifestou junto dos deputados com palavras muito fortes. Ele disse que foi sequestrado no Ministério, que não o deixaram sair. Diz que não foi ele que agrediu, foi agredido. Diz que sentiu que havia uma campanha gigantesca, vamos lá, dos poderes do ministro e do primeiro-ministro contra ele. No fundo, ele surgiu como uma vítima, dando as suas explicações um bocadinho como um homem sozinho contra o mundo, não é? E isso tem impacto? Eu acho que isso tem impacto, independentemente de não ser a questão central. Que deveria ser aquela que estava a ser discutida. Aliás, eu até vou citar o deputado comunista Bruno Dias, que diz que eu gostava muito de estar a discutir a TAP e de fazer-lhe perguntas sobre a TAP, mas vamos lá aos WhatsApps. O senhor Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente e creio que isso é comprovado se houver acesso a essa chamada, eventualmente. Daquela descrição do telefonema do despedimento, uma das coisas que referes em que João Galamba não sai bem da fotografia, com a suposta ameaça de 2 socos caso estivessem frente a frente, não há provas disso, não é? Nenhum deles vai conseguir provar se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Mas pode mostrar que havia pelo menos algum descontrole naquela fase, uma grande tensão no Ministério das Infraestruturas? É claríssimo que sim. E até há aqui pormenores curiosos que, enfim, se calhar já sabiam, mas agora são contados de outra forma, que João Galamba e a chefe de gabinete estavam do outro lado do mundo, enquanto havia esta interação junto de Frederico Pinheiro para ele, a pressioná-lo para ele entregar as notas para responder-se à Comissão Parlamentar de Inquérito dentro do prazo legal. E então havia uma diferença horária enorme. Então nós vemos algumas trocas de mensagens que são enviadas de madrugada e só são vistas horas depois e respondidas horas depois. E também ficámos a saber que este clima de alguma tensão entre os gabinetes, dentro do gabinete de João Galamba, surge numa reunião de 5 de abril em que participou o ministro, a chefe de gabinete, Frederico Pinheiro, e já não me recordo se mais alguém, que foi a reunião que seguiu depois de Christine Auriemère-Weidner ter revelado na Comissão de Inquérito que tinha tido uma reunião preparatória da sua primeira ida ao Parlamento com o grupo parlamentar do PS e foi aí que de facto esta tensão começou. Frederico Pinheiro diz que era uma reunião tensa em que se tentou perceber exatamente o que é que havia, nomeadamente as notas, e ele diz, aliás, que fala sobre as notas nessa reunião preparatória, fala logo nessa reunião de 5 de Abril.
Exatamente, portanto, segundo a versão de Frederico Pinheiro, esta foi a primeira vez em que ele revelou que tinha tomado notas informais dessa reunião, porque as tira sempre. Ele diz: em todas as reuniões que eu fui, eu levava o computador, punha o computador em cima da mesa e as pessoas sabiam que eu estava a tirar notas, portanto. Diz que são notas com muitas abreviaturas, algumas com gralhas, e que ele, ao mesmo tempo que estava a tomar notas, também estava a articular a conversa, portanto, era uma coisa incompleta, mas que sim, que havia notas. Mas sobre estas notas há aqui duas versões contraditórias e há um registro documental, não é? Porque aqui não é só a palavra de um contra o outro, há 2 SMS que parecem absolutamente contraditórios na mesma conversa do WhatsApp. É verdade, e obviamente, não foram revelados pela mesma pessoa, não é? Um terá sido revelado pelo Ministério, em que aparece João Galamba a mostrar a sua surpresa ao Frederico, mas só agora é que existem notas? Porque é que só agora é que dizes que há notas? E depois temos a resposta, horas depois, a tal diferença horária do adjunto, do então ainda adjunto do Ministro das Infraestruturas, a dizer: mas eu já vos tinha dito que tinha notas, vocês achámos melhor não as entregar, mas agora se calhar é melhor vermos a posição, porque provavelmente eu vou ser chamado à CPI e quando me perguntarem eu não posso dizer que elas não existem. E tudo isto, Ana, culmina num episódio que é tão grave quanto bizarro, em que Frederico Pinheiro diz que foi sequestrado e que foi o agredido e não o agressor. Toda aquela cena no Ministério das Infraestruturas. Sim, e isso de facto temos também testemunhos diferentes. Aliás, enquanto Frederico Pinheiro falava numa longuíssima audição de 6 horas, contava a sua versão dos factos, em que disse que a única coisa que ele tinha feito era ter protegido a mochila onde estava o computador, que ele achava que tinha direito a levar o computador, e que o tinham tentado impedir de sair e que ele apenas se tinha defendido. As pessoas portanto, todas as mulheres do gabinete de João Galamba que estavam no Ministério na altura, produziram um comunicado, também assinado pela chefe de gabinete que ouvimos horas depois, em que desmentem esta teoria, portanto, e dizem que foram agredidas e que foram ao hospital e que têm provas das agressões. O próprio Frederico Pinheiro disse que também foi ao hospital e que também tem provas de agressões. Portanto, é de facto uma situação estranha. A polícia foi chamada, elas dizem que foram elas que chamaram a polícia, ele diz que foi ele que chamou a polícia para poder ser libertado, a polícia, a PSP, para poder ser libertado do sequestro e poder sair do Ministério. E tudo isto com uma chatice que é no piso onde supostamente estas agressões aconteceram, há uma câmara de videovigilância, mas não estava a funcionar. Não estava a funcionar. Segundo soubemos, porque a chefe de gabinete conta que fez um contacto com o presidente do IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, que tem essa tutela das câmaras de vigilância, e que ele disse que a câmara não estava a funcionar, portanto, são testemunhos contra testemunhos, não é? Dou nota destas inquietações ao agente e, nesse momento, o mesmo refere que está a ser muito pressionado de cima, que eu sei que há informação classificada no computador e o que melhor é resolvermos isto bem, porque depois tudo se pode complicar. Há também um tema importante que é o SIS, que foi alegadamente chamado porque o computador de Frederico Pinheiro tinha documentos classificados, mas afinal esses documentos que estavam no computador, ficámos a saber por esta audição, também estavam, por exemplo, no telemóvel do ex-adjunto e haveria outras cópias que nunca ninguém lhe pediu para devolver. Esse é aliás, um ponto forte da argumentação de Frederico Pinheiro sobre a questão da confidência, sobre a intervenção do SIS, essencialmente. Ele confirma que tinha todos os documentos sensíveis da TAP no computador. E a própria chefe de gabinete diz que ele tinha documentos no computador dele, pessoal, de trabalho, mas pessoal, que não estavam no registro do Ministério, como por exemplo o plano de reestruturação da TAP, que tinha muita informação sensível. Mas o que ele diz é, mas essa documentação eu também tinha no telemóvel. Então porquê é que não queriam que ele levasse o computador e porquê é que o SIS me pediu o computador de volta com base na indicação de que era uma informação confidencial, sem me perguntarem o que é que eu tinha no telemóvel e sem o pedirem, e sem me perguntarem se eu tinha feito cópias. E ele diz que tinha cópias.
Portanto, de facto, aqui esta narrativa, de facto, da forma como o SIS intervém e tenta recuperar o computador, apenas o computador, também, do meu ponto de vista, não está suficientemente explicada. Mas também nos mostra que é quase como se Frederico Pinheiro tivesse o domínio total da informação sobre a TAP. Afinal, quanto é que Frederico Pinheiro sabia sobre a TAP? Olha, tinha muita documentação, muitas notas, participou em muitas reuniões, mas há coisas que acabaram por lhe fazer algumas perguntas sobre o que é que se tinha passado, decisões da TAP, quer no tempo de Pedro Nuno Santos. Frederico Pinheiro trabalhou sobretudo com Pedro Nuno enquanto adjunto e teve sempre a TAP, acompanhou a pandemia, a reestruturação, a negociação com a Comissão Europeia, mas na verdade ele pouco respondeu, disse que havia coisas que não sabia, que tinha participado em reuniões, também disse que nunca revelaria, é preciso dizê-lo, informação confidencial que prejudicasse a TAP, portanto ele nisso também foi muito claro, e depois há outros dossiês que se percebe que ele não estava envolvido. Por exemplo, a saída de Alexandre Reis, ele não sabia nada. Portanto, ainda com Pedro Nuno Santos, ele não tinha informação nenhuma sobre esse processo. Já com João Galamba, a decisão de demitir os gestores da TAP por causa do caso Alexandre Reis e da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, ele também não sabia de nada. Ele argumenta que não era jurídico, que essas eram matérias jurídicas, mas de facto ele parece que não sabia assim tanto de algumas decisões políticas da TAP. Já voltamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Vamos tentar perceber como é que João Galamba pode tentar desmontar esta versão que apresentou Frederico Pinheiro. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leva uma pistola, que o meu pai tem, então mas está lá a pistola. Ele, de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de volta à conversa com Ana Suspiro, grande repórter de Economia do Observador. João Galamba, Ana, vai poder responder a tudo isto que ouvimos de Frederico Pinheiro, hoje mesmo na Comissão de Inquérito, mas nós já podemos ter uma ideia da versão que vai apresentar, nomeadamente sobre a intervenção do SIS, porque já ouvimos a chefe de gabinete que falou logo a seguir a Frederico Pinheiro na mesma Comissão de Inquérito. Galamba e António Costa falaram sempre em roubo de um computador. O SIS depois veio dizer que não havia indícios de roubo, de crime nenhum, e por isso é que pôde intervir. Mas agora Eugénia Correia trouxe-nos uma terceira visão. Sim, ela assume durante a sua intervenção e nas respostas que vai dando que haveria um crime, que haveria roubo. Várias vezes ela utiliza a expressão crime, roubo, por considerar que Frederico Pinheiro não podia levar o computador do Estado, do Ministério, depois de ter sido exonerado. Mas quando lhe perguntam concretamente como é que ela comunicou o desaparecimento, vamos lá, do computador aos serviços de informação, ela usa a expressão que o computador foi levado. Foi levado um computador que tinha informação confidencial. Reportei que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador. Portanto, não disse que disse ao SIS que o computador foi roubado. Portanto, uma pessoa que usa sempre a expressão roubar, diz que quando falou com o SIS disse levar. Sim, ela disse que estava a fazer vários telefonemas na altura. Penso que nem terá dito que a pessoa que o levou tinha sido exonerada. Acho que nem esse pormenor terá dito aos serviços de informação.
também por causa desta audição de Eugénio Correia. Percebemos que entre João Galamba e Frederico Pinheiro vamos seguramente ter versões em vários pontos radicalmente diferentes. Será o caso, por exemplo, das célebres notas, já falámos aqui sobre elas, da reunião com a ex-CEO da TAP. E aqui Eugénia Correia foi muito bem sucedida em criar dúvidas sobre a versão do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas. Eu acho que ela levanta aqui uma questão que pode ser um pormenor, mas também pode ser significativa. As notas, quando finalmente Frederico Pinheiro entrega as notas, várias horas depois delas terem sido pedidas, ao gabinete, para que a resposta possa ser entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, elas são entregues no corpo do mail, ou seja, são escritas no corpo do mail. Até havia lá umas gralhas e tal, sim senhores, mas ele não entrega o ficheiro onde estavam essas notas e onde elas tinham sido originalmente escritas. E aqui a chefe de gabinete, João Galamba, disse que pediu especificamente esse ficheiro para, pelo menos, perceber se esse documento tinha de facto sido criado no dia em que a reunião aconteceu, para, de alguma forma, comprovar que as notas teriam sido feitas naquele dia ou não. Isso claramente que gerou aqui alguma dúvida. Depois há aqui a questão do telemóvel, porque Frederico Pinheiro diz que houve uma intervenção de um técnico informático do Ministério a pedido da chefe de gabinete no seu telemóvel para recuperar mensagens que ele tinha trocado com o Presidente da TAP, então o Presidente da TAP, sobre a marcação da tal reunião, e que o técnico Frederico Pinheiro veio dizer que dessa intervenção desapareceu-lhe todo o histórico do WhatsApp do telemóvel, que houve um apagão, mas não explicou muito bem porque é que isso aconteceu, nem que dúvidas nem de que forma é que o técnico justificou isso. Eugénia Correia veio agora dizer que se isso aconteceu, não foi de todo essa a indicação que deu. O objetivo não era apagar, era exatamente o contrário, recuperar as mensagens, e diz que a intervenção no telemóvel de Frederico Pinheiro foi feita pelo próprio, ainda que seguindo as instruções do técnico de informática do Ministério. Fica de facto essa dúvida sobre exatamente o que é que aconteceu. O que já sabemos, Ana, com alguma probabilidade, é que a resposta é que João Galamba vai dar para o facto de nunca ter revelado que tinha havido uma outra reunião com a ex-CEO da TAP antes da tal reunião preparatória da audição que aconteceu no início do ano. O chefe de gabinete de João Galamba diz que não foi perguntado. Portanto, que os deputados não perguntaram por nenhuma reunião do governo com o Presidente da TAP, mas sim por uma reunião preparatória que envolvia deputados do Partido Socialista. E porquê que era relevante saber dessa outra reunião? Era relevante porque aparentemente estará aí a resposta a um dos grandes mistérios desta história inicial, é como é que a Presidente da TAP pediu para ser convidada para a reunião com o grupo parlamentar do PS, porque é que ela fez isso, como é que ela soube que a reunião ia acontecer. Porque, entretanto, o próprio João Galamba já assumiu que foi ele que lhe disse à ex-presidente da TAP que ia haver uma reunião e ela podia eventualmente querer participar. O que parece também claro, Ana, é que vamos andar aqui entre omissões, semântica diferente, a palavra de uma pessoa contra outra. Esta confusão que eventualmente vai ficar aqui chega para livrar João Galamba deste caso? Olha, isto vai depender muito da forma como ele conseguir gerir as suas respostas, a sua postura nesta CPI, porque nós vimos hoje duas pessoas extremamente bem preparadas, com estilos completamente diferentes. O ministro vai ser muito mais atacado do que estas duas pessoas, compreende-se, não é? Porque isto é uma CPI, é também um exercício de tutela política, e a própria CPI tem isso no seu objeto, portanto ele vai ser muito mais atacado. E nós sabemos da postura pública dele que ele tem alguma tendência às vezes para perder a calma e responder à letra, digamos assim. Eu acho que vai depender muito da postura, também do que ele disser, porque ele pode ter elementos que nós não temos conhecimento, não é? Mas da forma como o vai dizer. E também daquilo que, entretanto, viermos a saber dentro, no quadro da CPI, que possa contrariar a versão que o Ministro tem desta história toda, não é? Obrigada, Ana Suspiro. Obrigada eu, Sara. Ana Suspiro é jornalista de economia e grande repórter do Observador. Esta foi a história do dia. O episódio de hoje contou com a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.